Salve, torcedor Cruz Maltino! Tô na área nessa sexta-feira, véspera de jogão de bola entre Fluminense e Vasco no Maracanã, às 16 horas. E nesse final de semana estarei ausente do Rio de Janeiro devido a alguns compromissos familiares que já estavam marcados previamente. Mas segunda-feira estarei de volta, mesmo distante, e estou a par de tudo que vem acontecendo nos bastidores do Vasco e em relação também ao time que duela amanhã contra o Tricolor. E é isso, e aqui você não vai perder nenhum detalhe, tanto do Vasco como do Fluminense. Vou te trazer todas as informações da equipe do Ramon Dias e do Fernando Diniz através de um colega aí, repórter que cobre o Fluminense. Mas antes de mais nada, meus amigos, curta esse vídeo bastante aí, ajude o amigo nesta plataforma a ampliar o seu trabalho. Aqui é matando um leão a cada dia e eu preciso demais da sua ajuda, da sua fortalecida neste canal. Bom, amigos, vamos começar esse toque de bola de hoje falando de um assunto, né, até certo ponto desagradável, né? A janela de reforços se encerrou hoje e o Vasco só fechou com um jogador, o volante Hugo Moura. Infelizmente, havia expectativa, né, de que algum jogador no apagar das luzes chegasse ainda nessa janela doméstica, mas infelizmente o Vasco não correu atrás de mais ninguém e acredita-se que a partir de 10 de julho, então, quando inicia a outra janela, né, a janela internacional aí sim o Vasco possa fazer movimentos no mercado, movimentos mais concretos aí que fortaleçam o time, o elenco, né, que está precisando sim de peças de reposição, tanto para o time titular quanto também para o banco de reservas. Mas o reforço contratado pelo Vasco nessa janela foi o Hugo Moura e o Vasco não apresentou nenhuma novidade. Muito pelo contrário, até fez com que alguns jogadores deixassem o clube. Hoje, por exemplo, o Patrick De Luca foi contratado pelo Ceará. Então, o Vasco não apresentou ninguém, está se desfazendo dos seus jogadores aí e agora espera-se que na próxima janela de julho jogadores pelo menos de ponta, né, e no meio campo apareçam. O Vasco está precisando urgentemente desse tipo de jogadores. Enquanto eles não chegam, o que acontece? O Vasco segue treinando com os jogadores que o Ramon tem em mãos. E é isso, o Ramon sempre deixou claro que vai trabalhar com os que tem em mãos e ele está dando força para esses atletas aí prosseguirem no Campeonato Brasileiro. Bom, Vasco pega então amanhã o Fluminense, como eu falei no vídeo de ontem, algumas mudanças o Ramon estava avaliando, o time segue totalmente indefinido, né? Não se sabe ao certo a formação também, porque é como eu falei, o Ramon ele não gostou nada do que viu naquele jogo contra o Bragantino, principalmente no primeiro tempo, tanto que fez algumas mudanças no segundo tempo que surtiram efeito. Então eram esperadas mudanças no ataque e principalmente no meio campo. E o lado defensivo também ocorreriam mudanças, principalmente pela ausência de um jogador que é o Medel, né? O Medel não retornou do Chile por problemas particulares lá, com a sua mãe que segue com problemas de saúde, problemas sérios, e nós não temos uma previsão de quando o jogador retorna. Fato é que ele está de fora desse jogo de amanhã contra o Fluminense e para o seu lugar a tendência é que o Ramon apareça aí com o Maicon. O Maicon que entrou no segundo tempo de jogo do Bragantino, é o jogador que o Ramon tem confiança, gostou do que viu e a princípio ele deve ser escolhido para formar aí par com o Léo Pelé. Aí muita gente pergunta, e o João Victor? Onde entra nessa? Acontece que o João, ele teve uma pancada forte no joelho, apesar que ele está recuperado, né? Há uma possibilidade do João Victor ser aproveitado também nessa partida. E ele pode, de repente, atuar na lateral direita, na ala direita, né? Jogando ali no lugar do Paulo Henrique. O Ramon já fez esses testes antes e pode introduzir nesse jogo. Fato é que o meio-campo do Vasco está com indefinições e o ataque idem. O Ramon treinou
nesse último treino de hoje, fez alguns testes e veremos aí qual a equipe que ele deve entrar em campo. O fato é que o Vasco está precisando dessa vitória, o Vasco precisa recompor aí essa derrota que teve aí contra o Bragantino e é esperado que o Ramon coloque em campo um time competitivo, um time aguerrido para fazer frente aí contra o Fluminense, que também está pressionado, que também está precisando, né, de vencer, não vem vencendo. E aí, então esse é um jogo aí de que ambos os times buscam o mesmo objetivo, né? Em relação à equipe, meus amigos, a gente vai deixar no ar, né, uma possível formação do Vasco por conta de todas essas dúvidas que vêm aí assolando a cabeça do Ramon. Mas não vai fugir muito disso daí. O Léo Jardim no gol, vamos botar na lateral direita o Paulo Henrique com o João Victor aí, né, também como um possível plano B. A zaga com o Michael, o Léo, a lateral esquerda com o Lucas Piton. O meio campo aí, Cocão foi substituído, será que ele vai para titular? Cocão ou o Zé Gabriel que retornou? Um dos dois. O esforço deve ser mantido, o Galdames idem. E aí, no ataque, temos o Rossi ou o Adson, que é também um jogador que foi testado, né, na parte mais ofensiva, o David, que deve ser mantido, e o Verratti. Enfim, essas aí são as opções que o Ramon tem para esta partida contra o Fluminense. Veremos aí qual time que o Dom Ramon deve colocar em campo. E você, manteria a equipe que iniciou contra o Bragantino, né, óbvio, com as substituições na zaga, ou entraria com algumas peças diferentes aí? Então, ó, comente aí embaixo e participe, que eu quero ouvir você. Bom, vamos mudar a página e agora focar no Fluminense, isso mesmo. Hoje também temos um convidado especial aqui que vai falar sobre o Tricolor, que está sofrendo uma pressão também desgraçada aí, o Fernando Diniz, o time não vem vencendo, não vem correspondendo, mas também tem algumas voltas interessantes para esta partida. E a gente vai falar agora com o repórter Victor Lessa, ele que é setorista do Fluminense, super profissional, experiente, ele vai nos passar como chega o Fluminense para essa partida. Victor, fala aí, meu amigo. Fala, meus amigos, prazer falar com vocês aí, um pouquinho de Fluminense para o clássico de amanhã. Fluminense que vem no momento de pressão, conquistou a Recopa Sul-Americana esse ano, mas em termos de desempenho, o Fluminense não vem jogando bem sob o comando do Fernando Diniz nesta temporada 2024. E vem de uma derrota lá na Fonte Nova para o Bahia por 2-1, onde o Diniz principalmente recebeu muitas críticas pelas improvisações que ele vem fazendo. Foi um jogo que mais uma vez ele colocou o Martinelli como zagueiro, terminou a partida com 6 atacantes, nenhum lateral e nenhum zagueiro. Para esse clássico diante do Vasco, onde o Fluminense precisa muito de uma vitória, afinal de contas, até para não pesar o ambiente para um momento que vai ser importante agora de Libertadores, de Copa do Brasil que vem aí daqui a pouco, o Diniz resolveu mandar a campo uma escalação mais básica. Resolveu fazer o simples. E a tendência é de que o Manuel forme a dupla de zaga com o Felipe Melo e o Martinelli volte para o meio de campo. Então a gente deve ter um Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, John Arias, Marquinhos e Germancano. Felipe Melo e Marcelo foram poupados do jogo contra o Bahia, até para descansar, sequência pesada de jogos pensando lá na frente, retornam ao time, e é um Fluminense também que está pressionado porque não vence um rival há mais de um ano, são 13 jogos sem vencer nenhum clássico. Então, de fato, há essa pressão, a torcida vem reclamando bastante de algumas opções do Diniz, do desempenho de alguns jogadores que esse ano, de fato, está bem abaixo do que a gente viu no ano passado, jogadores como Germancano, Arias, o Arias nem tanto, até porque fez alguns bons jogos, mas deu uma queda recente agora nessas últimas partidas, mas principalmente André estão jogando bem abaixo, o Keno que acabou lesionado e está sendo substituído pelo Marquinhos que entrou bem no time, enfim, o pilar do Fluminense que sofreu com a saída do Nino para o futebol europeu, acabou tendo uma queda bem relevante. E isso está atrapalhando bastante a equipe. E só para finalizar,
Keno e Renato Augusto, 2 jogadores que estão voltando de lesão, estão fazendo trabalho de transição, ainda não estão prontos e não serão opção para o Diniz para esse jogo de amanhã no Maracanã. Beleza, pessoal? Prazer falar com vocês. Precisando, estou sempre às ordens. Um abraço. Valeu, Victor. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. O Victor é fera, sabe tudo de Fluminense, enriqueceu o nosso conteúdo, trazendo aí o que de melhor aí aconteceu no Fluminense aí nesse dia de hoje, com os preparativos aí visando esta partida contra o Vasco. Só um adendo em relação às informações do Vasco, eu também vinha falando aí do time, tem a ausência do Payet, eu já tinha falado ontem, né? O Payet é muito difícil que viesse a campo, porque o Ramon deixou claro na coletiva que quer o jogador 100%. O Payet não está 100%, está recuperando aí ainda o lado clínico, mas fisicamente tem que recuperar. Um jogador que perdeu também nesse tempo parado esta situação. Então o Ramon quer jogador 100% clínica e 100% fisicamente. Por isso a gente vai aguardar o Payet mais um pouquinho aí. Sobre o Hugo Moura, foi relacionado para a partida, o jogador está apto e pode ser também uma surpresa aí do meio campo do Vasco aí no decorrer do jogo. Não creio que o Ramon entre com ele logo de cara, né? Mas quem sabe, né? O Ramon é o cara que faz mais surpresas no Vasco. Ele treina uma equipe e na hora ele acaba botando uma outra formação. Então a gente pode esperar tudo. Mas, meus amigos, essas são as informações de hoje sobre Vasco e Fluminense. Ambos os times aí prontos para esse duelo. E qual o seu palpite para essa partida, hein? O Vasco vence, o Vasco empata, e aí? Então comente aí, participe, vamos interagir juntos. Eu agradeço demais a sua audiência, meu muito obrigado aí. E amanhã a gente está de volta, a gente vai analisar essa partida. A gente mesmo distante, não presente aí no Maracanã, mas a gente está aí observando tudo que vai acontecer nessa partida. A gente vai analisar tintim por tintim. Grande abraço, até a próxima!